Olá, irmãos! A graça e a paz, tudo bem? Coisa boa, estamos aqui de volta nesta bênção maravilhosa, né? Que é estar nesses estudos muito edificantes, estudos que nos traz esclarecimentos, né? Então, e nos aprofundamos a cada dia na graça do nosso Cristo ressuscitado. E esperamos que você esteja bem. Como eu digo sempre, se não estiver, vai ficar, viu? Vai ficar tudo bem, porque o nosso Deus está no controle de tudo, amém? Então, fé no Cristo ressuscitado. Um abraço aí para todos, tá bom? E daqui a pouco vou dando as considerações. Aqui neste vídeo, né, que a gente está gravando agora, são mais ou menos 8 e pouca da noite, né? E hoje é dia 12 dos namorados, dia dos namorados, que se comemora a data secular. E eu queria perguntar a você, depois você pode até comentar aí, né? Que esse vídeo vai ser lançado dia 12, 13, dia 14. Mas hoje exatamente é 12 de junho. E você, minha pergunta, né? Quanto tempo você está namorando? Será que está namorando há um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10? Eu namoro há 32 anos com essa pessoa especial que é o meu esposo, né? Então você não só namora no início de conquista, esse namoro é para sempre. E desde já, para a gente iniciar, vou chamar meu namorado, que vocês já conhecem, o irmão Van, amém? Vem cá, meu esposo, meu namorado, de 32 anos, essa bênção na minha vida. Muito bem. Está aqui minha riqueza. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Graça, paz, irmãos. Bendito seja o Deus eterno, o Cristo que ressuscitou e venceu a morte. Amém. Para Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Estou feliz. Volta aqui da minha esposa, da minha namorada. Hoje é o dia da minha namorada, para a glória de Deus. Amém. E vamos passar aqui algumas saudações, né? saudações, alguns comentários. Isso. Em seguida, Vamos embora. estudar. Vamos nos Certo? alimentar. Tem muita polêmica. Muita coisa boa, né? É verdade. Então, minha namorada, Isso, meu namorado. por favor, leia aí as suas considerações iniciais. Isso. Falando ainda de namorados, valorize sempre a sua namorada. Isso, né? verdade. Talvez você já namore com ela, o quê? 40 anos? Quem sabe, né? 50 anos? Ou 2 anos, 7 anos? Você comenta aí quanto tempo está com sua namorada. Ou você, mulher, está namorando este homem aí, né? Há 2 anos, 10, 32 como a gente? Ou mais, né? Quem sabe? Então, desejamos aos namorados aqui que estão sempre presentes, né? Assim, representando a todos, a nossa querida irmã Eliane, minha cunhada, meu concunhado Daniel, que foram testemunhas do nosso casamento. E é um orgulho, né? Olha só o tempo, né? Então, vale muito a pena, viu? Citar o nome desse casal abençoado, a Beto e a Denise, né? João Alberto, abraço. Amém, abraço aí para Dê Meu Bem. Glória a Deus. Então, 2 bênçãos também em nossa vida, esse casal maravilhoso. E assim por diante, né? Um beijo para Lili, né? Liliane do irmão Dácio, né? Que está, olha, empolgadíssima aí, aprendendo. Sexta-feira desta semana, irmão Van vai estar com ela lá, irmão Dácio, irmã Lourdinha, né, auxiliando ela nesse crescimento maravilhoso da graça na sua casa, né? Amém. Um beijo para nossa irmã Janaína. Amém, irmã Janaína. E família, viu? Graça Abraço e paz aí para todos vocês. Graça e paz para vocês. E todos os irmãos da nossa reunião aqui. Irmandinha, né? Sim, Irmandinha
de Emanuel. Emanuel. Querida Emanuel, né? Tá bom. Dinha, querida, beijo no teu coração. Paz, beijo para todas as irmãs aqui da nossa comunidade cristã. Amém. Amém. Graça revelada. Glória Então, a Deus. abraço a todos e vamos continuar nesta bênção, embarcando Isso. mais um estudo maravilhoso. E eu quero frisar, viu, irmão Van, estudo que tivemos aqui, o último que postamos, eu e você, que foi um assunto muito polêmico sobre a carne e o espírito, se morre, se não morre, e aquela confusão toda. E é muito bom. Olhe, se você ver o vídeo, você vai ver os comentários lá. Né? Irmão Valdemir entrou, o irmão Xoxa Silva, o irmão, quem mais? Uma outra pessoa, ou foram eles dois só, né? Então, debatendo aqui com o irmão Van, e eu acompanhando, viu? Ele me mostrando, eu vendo lá nos comentários. E assim, a gente vai vendo o quanto é bom, né? A interrogação, né? O porquê disso aqui. E os irmãos são bons, viu? Citam os versículos, né? Joga aí na parede mesmo o irmão Van. A irmã Van vai lá, né? Coisa que ele sabe, o que ele tem dúvida, ele vai em busca e vai respondendo. E assim também a gente aprende. Amém? Irmão Valdemir, muito obrigada pelos seus questionamentos. Valdemir, um abraço. Irmão Xoxa Silva, muito obrigada, tá? E os outros irmãos que têm... Irmão Sérgio. Os outros irmãos que têm comentado, um outro vídeo, a gente vai citar o nome desses irmãos. O vídeo de hoje, no dia 12, já houve um irmão que comentou. Isso pra gente é maravilhoso. Por mais que seja complicado, difícil, mas faz parte do nosso crescimento. Né? E assim a gente vai tirando as dúvidas, vai crescendo junto. E isso é muito edificante. Inclusive, irmã Luciana, dentro do apostolado, né, Pedro, Paulo, João, Tiago, André e os outros apóstolos, havia isso também. Agora, eu quero deixar aqui, né, uma colocação minha, nossa, né? Eu conversando aqui com a irmã Luciana, entre os irmãos da graça, né, há um certo desacordo, divergência, um quer saber mais do que o outro, né? Só é da graça se tiver o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, a mesma conclusão. Não é por aí. Não é por aí. Eu acredito que a escatologia é o ponto fundamental, a escatologia consumada. É o ponto de partida. Isso aí é indiscutível. Todo pregador da graça, ele tem que ter esse pensamento, essa conclusão, escatologia consumada. Agora, dentro da teologia, você pode divergir de mim e eu de você. Quer ver um ponto que eu não concordo com nenhum pregador da graça? Você pode lançar os versículos que você quiser. É quando você diz que antes da cruz, os espíritos ficavam presos na sepultura. Isto é heresia. Para mim, isto é uma grande heresia. Nenhum espírito o espírito do homem ficou preso na sepultura. Por que você diz sepultura? Porque você desacredita. Para sustentar, né? Justamente, o seu modo de pensar como doutrina. Sepultura, cemitério, inferno. É essa a sua doutrina. Então eu discordo disso aí. Agora respeito o seu ponto de vista, assisto, certo? Então você vai divergir de mim de outros temas teológicos. Agora se a gente chegar aqui no canal e disser assim, Jesus vai voltar, vai haver a grande tribulação, estamos no princípio de dores, aí, meu irmão, aí eu tô fora da graça do Evangelho. Aí fecha, todos os que pregam a graça consumada, eles fecham nesse pensamento. Justamente. De que tudo acabou. Né? Então a escatologia é consumada. Sim. Tamo junto. Isso. Em termos teológicos, meu irmão, alma, espírito, inferno, anjo, aí é um questionamento quem se aproxima mais da verdade. Não existe um
ponto absoluto. Isso, não existe não isso. existe de maneira nenhuma. Beleza? Tranquilo? E é para isso, né, que serve, é crescer sempre, Exatamente. é buscar. Exatamente. Vamos divergir sim, por que não? Mas o ponto de partida é a graça consumada. Correto. Aí vem a questão também que a gente não concorda, viu, com os pregadores da escatologia, a graça consumada. A escatologia consumada é que eles, a maioria diz que não precisa estar dentro de um templo, É verdade. né, para cultuar, que tem que estar. Amém. Deus abençoe você, que não dá para... Mas não critique aqueles que estão dentro de um prédio. Que o que vale ali não é o prédio, não, mas é o conteúdo, é o alimento que está sendo ali envolvido ali. Imagina, você está na garagem da sua casa, na sala da sua casa, pregando lei. E o camarada está lá no templo, no edifício, né? Num prédio, pregando a graça de Cristo. A graça. Qual é o mais importante? O que é que vale mais? A graça, onde você estiver. Então, assim, se dá para reunir com os irmãos em um prédio, numa sala, numa garagem, como meu esposo falou, ou seja onde for... Ou no canal do YouTube. No YouTube aqui, por que não? Então, qual é a diferença da gente estar aqui, reunidos, aqui falando da graça, e estar dentro de um prédio? Exatamente. E outra, Jesus, você não vai encontrar nenhum versículo da Bíblia. Eu pago R$1.000 para encontrar um versículo na Bíblia ou Jesus dizendo, ou os apóstolos falando sobre isso, que nós iríamos pregar no canal do YouTube. Sim. Diga aí que você ia ter comunhão com os irmãos no canal do YouTube. R$1.000 para você citar um versículo aqui embaixo. Vá, cita aí. Então, são coisas que criticam aqueles que estão num prédio, né, falando da graça. Bem... Isso não é motivo de crítica, né? Justamente. É motivo de se alegrar, porque lá dentro está sendo pregada a graça. A graça, exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, se você se reúne na sua sala, você é a mesma coisa dentro de um prédio. Então, é nisso que a gente diverge, assim, né, desse tipo de pensamento. Exatamente. Não interessa. Se dá para você estar de 15 em 15 dias num lugar... Amém. Se não dá, tá só acompanhando pelo YouTube, amém também. Não tem problema. O importante é que você tenha o conhecimento da graça, que você não sirva mais a religiosidade, né, meu filho? Exatamente. Então isso é muito importante, é bom esclarecer tudo isso. E o tema, irmãos queridos, que a gente vai falar hoje, né, meu esposo? Vamos. É sobre a morte física de Adão. Agora não esqueça, questione, pergunte, interrogue, coloque seu ponto de vista nos comentários aqui no YouTube. Isso. Não fique preocupado. Agora só não vale ferir, né? Machucar o irmão, falar coisas que não deve. Exato. Mas o povo aqui, né, deste canal, a Deus, é um povo educado. A todo você que deixa seu comentário. Isso, um comentário aceitável, edificante, é construtivo. Isso. Obrigado pela sua consideração. Muito bem. Se tem dúvida, coloca lá, coloca teu pensamento também. Isso, me ajuda, né? Também. Ajuda. Isso só faz com que seja... Que todos possamos crescer juntos. Isso, é combustível, viu? Pra gente é combustível. Vamos embora. Então, tema, a morte física de Adão. Aí nos vídeos anteriores, com o irmão Van, que eu não pude estar aqui, né? Ele falou sobre a ressurreição do espírito e também da morte espiritual de Adão. Correto. E hoje vamos estar falando da morte física de Adão. Exato. Então, meu namorado... Opa! Meu esposo... Opa! Minha cunhada Eliane tá vendo aí? Tá morrendo de beijo, Nana. Amém. Beijo, amor. Então vamos lá, meu esposo. Bora embora. Vamos lá. Antes, eu quero tomar um pouquinho da água do Rio São Francisco da Bahia. Eita. Ali debaixo daquela ponta onde a gente passou lá em cima da ponta. Deus, que ponte abençoada, viu? Do Rio São Francisco, na usina de hidrelétrica de Paulo Afonso. Lindo. Água abençoada. Amém. Olha a água. Eita Jesus. Vamos lá. Então vamos lá. Bom, no estudo anterior, eu falei aqui, certo? De acordo com o grau de conhecimento que a gente recebe,
nas Escrituras. Eu falei sobre esse último vídeo sobre a morte espiritual. Adão, quando pecou, preste atenção para você voltar ao seu raciocínio. Adão, quando pecou, e Eva, quando esse casal pecou, houve uma consequência. Uma foi de imediata, ou de imediato, e a outra foi num processo alongado. Houve duas mortes. Adão e Eva morreram duas vezes. A primeira foi no momento em que comeu do fruto. Houve uma morte espiritual. Adão e Eva morreram espiritualmente. Porque Deus disse, no dia em que vocês comerem, ou Adão comer, certamente morrerá. Você vai ver isso no vídeo anterior, certo? Agora, depois que Adão morreu espiritualmente, porque ele ainda prolongou de vários anos mais de vida, ele também sofreu a consequência do que Deus disse. A palavra de Deus teve poder quando disse que Adão iria morrer no dia em que ele comesse. Então, Adão comeu o fruto. Seja lá o fruto que foi, o fruto ninguém sabe o que foi. A semente, ninguém sabe. Mas ele comeu. Então, morreu espiritualmente. E depois de quase 1000 anos, Adão morre. Então, está aqui, ó, a morte física de Adão. Então, agora, eu vou falar sobre a morte física de Adão, que foi o segundo processo, a sequência, né, da palavra que se cumpriu na vida de Adão. Ou seja, Adão representava toda a raça humana. Adão era um tipo da raça humana. Adão era um símbolo da raça humana. Adão representava toda a raça humana. Então, Adão cai toda a sua posterioridade. Cai toda a humanidade de Adão até a cruz. Todos estavam mortos espiritualmente e também condenados a morrer fisicamente. Então vamos ver essa morte física. A morte espiritual, você tem que assistir o vídeo para entender essa segunda parte aqui. Então, a morte física de Adão, essa só veio anos depois. Por quê? Gênesis capítulo 3, agora vamos para cá. Gênesis capítulo 3, e o versículo de número 17. 17. Olha o que aconteceu aqui. Leia aqui em cima, por favor, dá para ver aí. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Aí o versículo 19, deixa eu botar aqui, 19 diz, com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Olha só. Então veja que naquele momento, Adão, quando Deus disse, no dia que tu comer, tu certamente morrerás, morte espiritual, imediata. Agora, a morte, lá na frente, que Adão foi já profetizado, vamos dizer assim, por Deus, e se cumpriu quase 1000 anos depois. Adão morre fisicamente. Gênesis capítulo 5. Agora vamos ver Adão morrendo. A morte física de Adão. Gênesis capítulo 5, versículo 5 diz, Adão viveu 930 anos e se cumpriu, Gênesis capítulo 3. No dia em que tu comerdes, certamente morrerás. Aqui se cumpre a segunda sentença, a sentença ou a segunda sequência de morte. A primeira é espiritual e agora se cumpre a segunda morte, a morte física. Ou seja, toda, irmã Luciana, toda raça humana
por causa do pecado de Adão e a sua consequência, ficou sujeita a essas duas mortes. Todos que nasceram depois de Adão nasceram mortos espirituais e com dias contados para a sua morte física. Para a morte física, irmã Luciana, a única jeito, a única solução seria a morte, o remédio para a morte física só tinha um antídoto, uma solução. Era o homem, era quando chegasse o dia dele padecer. Somente a morte poderia desfazer o físico, essa parte externa. E para a morte espiritual, tinha uma solução? Sim. Aí você vai lá para Efésios, para a morte, você vai ver que quando Adão morre, olha só, o homem, toda a humanidade, irmã Luciana, toda a humanidade, está lá no versículo anterior, no estudo anterior, todos morreram, toda a humanidade também foi sentenciada em Adão, com as duas mortes, a morte espiritual e a morte física. Você vem lá para Romanos, para você entender isso aqui, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10 diz: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, preste bem atenção aqui, você que é da graça, nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, morte física e morte espiritual, judeus e gentios, todos eles estão sob o poder do pecado. Tá vendo aí? Leia isso aí. Então, isto aqui, quando você vai para o grego, você está praticamente da mesma tradução. Todos estão sobre a influência, o poder do pecado. Aí o 10, ele diz: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém, nem judeu, nem grego, nem gentil, nenhum sequer, nenhum judeu, nenhum gentil é justo, segundo as Escrituras. Então todos pecaram, todos morreram, segundo a Escritura. Em Adão nasce toda a humanidade, todo ser humano nasceu morto espiritualmente e fisicamente. A morte espiritual, ela é manifestada, ela é apresentada como a manifestação da carne, o poder da carne. O homem agora ficou sobre a influência, andando sobre os domínios da carne, sobre os pensamentos e os desejos profundos da carne. Então, quando quando era visto por Paulo tinha este conhecimento de que aquele homem era um ser morto. O espírito dele estava morto. Quando você vem aqui, ainda no versículo 23, olha o que diz, 23 de Romanos, capítulo 3, pois todos pecaram em Adão e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Foram destituídos, estão mortos da glória de Deus. Todos, todo ser humano, toda a raça humana, judeus e gentios. Então, para a morte, aí você vai entender isto aqui que Paulo disse, todos nasceram mortos. Quando Paulo relata lá em Efésios, agora você vai entender um pouquinho Efésios capítulo 2 e o versículo de número 1, quando ele diz aqui, ó: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, delitos e pecados. Vocês estavam mortos. Estavam, o verbo é no passado, mas estavam. Então a morte espiritual tinha uma solução, irmã Luciana. A morte espiritual, ela tinha alguém maior do que ela. Alguém que poderia vencer ela, essa morte espiritual. E a venceu. Cristo Jesus. Quando ele ressuscita da morte, ele diz: tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Então Cristo venceu a morte. Aí Paulo, quando chega aqui em Efésios capítulo 1,
escrevendo para esta igreja, ele diz: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus pecados. Aí o versículo de número 5, ele diz, olha só, versículo 5, só um momento. Beber um pouco d'água aqui, irmãos. Engasgou um pouquinho. Versículo 5, ele diz: que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida. Que estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados. Ou seja, toda a raça humana em Adão estava morta, meu irmão. Não tem arrumadinho, não tem como um cirquinho, não tem como você fazer, dar um jeitinho, um versículo aqui, outro. Não. Todo ser humano em Adão nasceu morto espiritualmente e com a tendência, com os dias contados para morrer fisicamente, ok? Então Paulo usa um adjetivo aqui para morto, aqui ó, necróis, que neste contexto, no sentido figurado em Adão, morto moralmente e espiritualmente. Esta morte espiritual foi uma depravação. O homem passou a ter um instinto carnal, né? Ele passou a ser dependente de seus pensamentos, de suas ações carnais. E isso chama-se depravação na teologia. Depravação total. Romanos 6, aqui. Irmã Luciana, se quiser falar alguma coisa. Tá, tudo bem. Romanos 6, versículo 11 diz, olha só. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado. Então, considerem-se morto, necróis. Né? Aqui, embora que seja uma morte simbólica, Paulo diz que eles se considerassem, né, mortos para o pecado. Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 1. Hebreus 6, versículo 1, que diz: portanto, deixemos de lado todo Hebreus 6, 1. Aqui, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas. Obras mortas de um homem morto espiritual. Só quem produz obras mortas é um homem quando o espírito dele está morto. Então você percebe aí, você andando na sua rua, né, nas suas a proximidade aí da onde você congrega ou você se reúne, que quando você diz: sou crente, sou evangélico, sou testemunho de Jeová, sou adventista, sou católico romano, quando ele produz obra morta. E o que são as obras mortas? Batismo nas águas é obra morta, Santa Ceia é obra morta, apresentar criança no templo, obra morta, jejum, obra morta, voto, fazer voto, obra morta, dar o dízimo é obra morta. Então, essas pessoas estão mortas espiritualmente e não sabem, irmã Luciana. Verdade. Está vendo aí? Como a gente vai descobrindo, né, com as cartas de Paulo, com o que é o Evangelho da Graça, como ele impacta, né, atualmente, como ele dá uma metanoia, uma mudança, uma guinada de pensamento. Tiago 2,17, Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: como veem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Então, se o camarada não produzir as boas obras feitas na nova criatura, em Cristo Jesus, ele é um espírito morto. Beleza? E o versículo 26 de Tiago diz assim: assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem as obras está morta. Corpo
né, sem o fôlego, sem o espírito, está morto. A fé sem as obras vivas, está morta. Apocalipse 3:1, Apocalipse capítulo 3, e o versículo de número 1 diz, olha só, olha como esse cidadão aqui estava morto. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esse morto aqui é sepultado debaixo de 7 palmos? Não. É morto o quê? Espiritual. Por quê? Porque as obras deste homem eram obras mortas. A obra deste cidadão, deste pastor, né, eram obras mortas, tipo pedir o dízimo. Ele batizava criança, esse cidadão aqui, ó, batizava a criança dentro do templo, fazia jejum, ia buscar no monte, e Jesus disse para ele, ó, tu diz está vivo aí, dizendo que está cheio do Espírito Santo, tu que diz que fala em línguas estranhas, tu não passa de um morto vivo, ou um vivo morto, que dá no mesmo. Que são obras mortas, tá certo? As obras mortas são produzidas por um espírito morto em Adão. Entenda aí. Agora, morto aqui é incapaz, ineficaz, desprovido de poder espiritual, incapaz de reagir por si só às coisas espirituais. Então, um espírito por si só, ele não ouve, ele não entende, ele não aceita as coisas espirituais. Entendeu aí? É aquilo que Paulo diz, né? Que quem conhece as coisas do Espírito Santo? Senão, né, o próprio Espírito de Deus. Então, quem conhece as coisas do homem? Senão o Espírito que nele está. Mas você só conhece as coisas de Deus se assim ele revelar nas Escrituras ou nas cartas de Paulo, no Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Então, o morto, ele é incapaz de produzir, morto espiritualmente, de produzir obras vivas, né? Obras que glorifiquem a Deus. É uma pessoa que está sem entendimento de Cristo e sem o conhecimento do Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Isso por causa do pecado que habita ou habitava nele antes da cruz. Romanos 3, voltando lá, Romanos 3, versículo 9, que diz, pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros, os gentios? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus e gentios, estão sob o poder do pecado, mortos espirituais. Quem? Judeus e gentios. E fim de papo. O 10 ele diz, como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Beleza? Tranquilidade? Então, você viu que a consequência do pecado, da desobediência de Adão, trouxe, ou seja, toda a raça humana herdou este pecado e essas duas mortes de Adão, a morte espiritual e a morte física. Então, só recapitulando aqui, deixa eu ver se dá tempo, irmã Luciana, recapitular? Dá sim. Está em 33? Pronto. Recapitulando aqui. Quando o casal, Adão e Eva, desobedece a ordem de Deus e come do fruto da árvore proibida, eles morreram 2 vezes. Recapitulando. A primeira morte foi imediata. Paulo chama de necros. Paulo dá um adjetivo grego, necros, para dizer morte espiritual ou moral. Então, Adão morreu, necros, morte espiritual. A segunda morte de Adão acontece anos depois. Anos depois. Você viu em Gênesis 3:17 e em Gênesis capítulo 5, versículo 5. Morte física.
Paulo usou um substantivo masculino, thanatos, para morte, ou seja, para a extensão da vida física. Então, esta morte, essa segunda morte física, Paulo usa um substantivo masculino, thanatos, para a morte e dizer a morte, ou seja, a extensão, né, extinção para o fim da vida física, thanatos. Ele usou aqui referente a Adão, Romanos capítulo 5, versículo de número 12, que diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Está vendo aí? Então nós, a humanidade, herdamos, a humanidade herdou, né, esta morte espiritual e a morte física, que é a morte física de Adão. Então todos morreram por causa de Adão. Um dia nasce, mas já com o dia contado para morrer. Versículo 14, que diz: mesmo assim, do tempo de Adão até de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus. Como Adão desobedeceu, na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir, de Cristo. Então, morre Adão, morre a humanidade. A simbologia dele, né, que havia de vir, era Cristo. Cristo morre e ressuscita. Adão morre e fica lá. É extinto, né, a carne dele. Não ressuscita. Então, todos morreram ali, sem ressurreição espiritual. Cristo vem, morre e ressuscita. O seu corpo, a sua igreja, ressuscita com ele. É vivificada nele, em Cristo Jesus. E esta morte física de Adão, Paulo escreve lá como thanatos, né? Que é uma extinção da vida física. Versículo 17, que diz aqui: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Está vendo aí? Um único homem pecou, a morte reinou sobre muitos. Versículo 21, que diz: portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte. Então, o pecado reinou sobre a morte. Conclusão. Aqui, uma conclusão aqui. Depois de tudo que vimos nos estudos, o que é que nós podemos afirmar sobre independente do que seja aqui, voltando para cá, Efésios capítulo 2, versículo 1, aqui ó: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. 2, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. E o 3, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Então, depois que você ouviu tudo isto, a conclusão que você chega, independente do que você pensa que seja este espírito aqui, ó, independente do que você pensa que seja este inimigo, este poder aqui, certo? Independente disto, qual a conclusão que você chega? O que você pensa sobre isto? Quem é este poder de Efésios capítulo 2, versículo 2? Próximo vídeo eu vou finalizar dizendo a você, na minha opinião, o que representa este poder que cativava, que se manifestou de Adão, derrubou Adão e toda a raça humana, e que alguém teria que vir a este mundo, se revestir de carne, vencê-la, ressuscitou, venceu a morte
e para nos dar e garantir a vitória. Quem é este poder de Efésios, capítulo 2 e o versículo de número 2. Tá bom? Então, aguarda aí, fica atento ao próximo vídeo e Deus continue te abençoando, iluminando os teus pensamentos. Nós, como foi dito no início, nós não vamos nos apartar, nós da graça, por divergir em alguns pontos teológicos. Eu aqui e a minha digníssima namorada, nós acreditamos e temos a convicção de que a escatologia é consumada. Agora, estamos neste corpo. Você tem um corpo de carne. Pense nisso aí. A sua carne pode errar. Pode levar algum pensamento ao erro. Você, meu irmão, não é o dono da verdade. Você não pode bater no peito e dizer, não, você está errado porque você pensa dessa forma. E eu também não posso bater no peito e dizer, você está errado, não. Eu vou lançar os meus argumentos teológicos. A maior prova disso é quando você erra. Né? Você fez algo de errado. Exatamente. Que poderia, à vista de alguém que não conhece, não tem o conhecimento que nós temos, seria digno do inferno. Né? Exato. E te lançar ao inferno. Eles não acreditam no inferno, mano. Não. Eu estou falando como pessoas que não conhecem a graça como a gente, né? Então diria assim, você vai para o inferno por tal atitude sua. Exato. Então é nesse momento onde você diz, rapaz, tem algo de estranho, eu sou um salvo, eu sou um liberto, e eu cheguei a esse erro, o que foi que aconteceu? Aí é onde você vai pesar que o teu espírito é salvo. Exatamente. Teu espírito, ele tem garantia, o selo de garantia. Mas esta carne aqui, ó, ela é fraca. Viu? Você pode errar. O templo, viu? É o teu espírito. Exato. Que se liga com o de Deus, com o Cristo eterno. Exatamente. Ele sim tem vida eterna. Este corpo aqui não. Exatamente. Então, pensa direitinho. Analisa. E falando sobre... Depois eu até conversando com meu esposo, irmãos, para finalizar aqui, né? Exato, finalizar. Fica uma questão aí bem complicada, viu? Porque a Bíblia em si, ela é muito complexa. Exato. Ela é muito... Existem coisas que a gente fica assim, meu Deus, será que isso é exatamente isso? Então temos que investigar para tentar nos aproximarmos da verdade. Então, quando Adão e Eva, quem era realmente este fruto? Né? Eu não acredito que foi uma árvore. Árvore dessa que a gente tira uma manga, uma mangueira. Uma maçã. Vai numa goiabeira, pega uma goiaba. Eu não acredito nisso. Para mim, irmã Luciana, isso dá a entender, para mim, eu não sei ainda, a gente vai se aprofundar, pesquisar. Não pensem que eu estou falando aqui besteira. É um pensamento meu, eu não estou afirmando aqui. Mas dá a entender, irmãos, que essa árvore do bem e do mal era a nossa própria carne, era o nosso entendimento. Nosso não, da Eva. Exato. E de Adão. Então, a partir do momento que ela despertou isso na mente dela, ela levou isso para o marido dela. E os dois, quando se viram nu, né, para Deus, como é que a gente se sente nu, né, diante de Deus assim? É quando a gente faz algo de errado, né? Então, é estranho essa tal de árvore que estava no jardim. Exatamente. Esse fruto da maçã que eu aprendi quando era criança, que minha mãe me levava para Universal. Irmã Luciana, vamos lá, meu filho. Vou ali, daqui a pouquinho desligar ali. Então vamos aprendendo, viu? Estamos aprendendo esses questionamentos. Vai dar as considerações aqui finais. E eu vou me despedir de você,
deixa o likeão aí, ó lá, aperta lá. E sim, irmão, vamos chegar a 500. Isso. Já tá chegando, viu? 420, só faltou 80. Isso. Peça aí a um irmão, uma irmã, um parente, um crente, não crente, quem seja quem for, um curioso. Isso. E daí, ó, ajuda aí, esses paraibanos machos, mulher macho, sim senhor, e cada macho aqui da terra. Cabedeiro Paraíba. Isso. Ei, eu acredito que trazer o Evangelho da Graça aqui para Paraíba tem que ser mulher 2 vezes, homem 2 vezes, viu? Porque o negócio é estreito. Aqui, né, a peixeira come no centro, viu? Ok. E aqui a religiosidade é ferrenha. E antes, rapidinho, irmão Luciana, tem um canal de um amigo meu, amigo nosso aqui, muito aí no YouTube, né, lançado, milhares de pessoas seguindo, daqui da Paraíba. Também. Da Graça, mas não fala comigo. Já pedi tanto recado a ele, já mandei tanta saudação. Meu irmão, vem aqui em Cabedelo, eu vou aí na sua cidade. E o cara lê e não me responde. Mas é da Graça. Paz, irmão. Deus abençoe a todos. Mas é assim mesmo, todos os meios têm, né? Mas a gente vai, o importante é que a graça está abrindo o entendimento de milhares e milhares de pessoas. Então, cresçamos assim. Olha, irmãos, dá o like, você que está vendo aí, que muitas das vezes nem é da graça, né? Mas está a curiosidade, está batendo e está pesquisando, quer se aprofundar, dá o like, compartilha e se inscreva, tá bom? Então, é assim que a gente conta com vocês, com as suas orações e com esta força, esse apoio que vocês têm nos dado. Então, ó, fica com Deus, grande abraço para todos. Ó, beijo para a mulherada deste canal e até o próximo vídeo, tá bom? Cheiro grande, a paz!